Fala galera, aqui Carolina Alberti do UOL e o Palmeiras venceu o Liverpool pela Libertadores e o que chamou a atenção foi o Abel Ferreira mexer no intervalo. Me explica isso direito, Léo Suzuki. E aí, Carol, tudo bem? Abraço para você, abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui, uma honra estar aqui ao seu lado para a gente falar desse Palmeiras que vem de título, agora vitória em Libertadores e uma vitória que parecia que seria mais fácil, né? Antes do jogo. O Palmeiras chegou meio desligado e tal, o Abel fez algumas alterações no time, entrou com um time com os dois garotos juntos, né? O Estevão e o Luiz Guilherme, surpreendendo bastante gente. E no intervalo, ele tira o Luiz Guilherme, coloca o Rony, né? O time melhora bastante do primeiro para o segundo tempo, mas acho que não simplesmente pelo Luiz Guilherme estar jogando mal e depois o Rony entra bem, eu acho que é uma alteração que o Abel meio que faz no time inteiro, né? Porque no primeiro tempo era um Palmeiras que estava atacando de um jeito meio desorganizado, meio caótico, meio diferente do que a gente vê desse Palmeiras de Abel Ferreira aí nas últimas temporadas. Então, é um Palmeiras que praticamente saiu perdendo o jogo, né? Um gol logo com 2 minutos, então liberou os dois laterais para atacar, colocou Estevão e Luiz Guilherme bem abertos pelo lado do campo e basicamente forçou jogada para os dois garotos, né? Forçou bola para o Estevão na direita, forçou bola para o Luiz Guilherme na esquerda e torceu para eles conseguirem algumas jogadas individuais, até conseguiram, mas foi um Palmeiras bem afobado no segundo tempo. Quando a gente vai para o segundo, o Abel ele promove uma mudança não só nessa substituição, mas numa reorganização desse ataque também, né? Ele faz uma coisa mais parecida com o que ele vinha fazendo anteriormente, de segurar um pouco mais o Marcos Rocha na saída de bola, para dar uma liberdade maior para o Estevão ali aberto pela direita. Ele recua um pouco o Veiga para ajudar a construção, libera um pouco o Richard Rios. E pelo lado esquerdo, ele abre bastante o Piquerez estava atacando um pouco mais por dentro no primeiro tempo, então ele abre bastante o Piquerez e ele coloca o Rony numa função que o Luiz Guilherme até poderia fazer também, né? Só que com uma característica diferente, de mais criação, de mais drible. E ele coloca o Rony realmente para ser mais um centroavante, para se aproximar mais do Flaco, para ser mais uma opção para finalização e para dar uma atazanada nos zagueiros do Liverpool ali também, né? Para ser um cara de um pouco mais de intensidade, para dar um pouco mais de gás. Acho que foi uma tentativa do Abel também de dar um ar mais novo para o time. E de fato funcionou, né? O Abel até fala na coletiva depois do jogo que ele não fez uma troca porque o Luiz Guilherme estava mal. Ele fez uma troca realmente para tentar reorganizar o negócio e de fato deu certo. O Palmeiras vira o jogo e vence bem na Libertadores. E falando especificamente dessa troca do Luiz Guilherme com o Rony, o que o Palmeiras ganha ou perde? Por que o Abel resolveu colocar o Rony? Por que o Rony? Eu acho que porque o Rony, ele é esse outro centroavante que o Abel tem à disposição, só que um centroavante de uma característica diferente do Flaco, né? O Rony ele é um cara que não precisa ser aquela referência, ele ataca muito as costas da defesa, e ele é um cara que ele pressiona bem ali na frente também, e um dos grandes problemas do Palmeiras no primeiro tempo foi não só o ataque, como a defesa também. O Palmeiras sofreu muito em contra-ataques. Então o Rony ele é um cara que funciona bastante para esse contexto do Palmeiras precisar pressionar o adversário, fazer aquele volume, né? Ficar estacionado no ataque, no ataque ali, bem posicionado, e quando perder a bola, já tentar recuperar imediatamente, né? O Rony faz muito bem isso. O Luiz Guilherme, como eu disse, ele poderia ter continuado no time também, faria sentido, mas seria um jogador de uma característica diferente. Como o primeiro tempo do Palmeiras foi bem ruim, eu acho que o Abel ele quis voltar com pelo menos uma alteração, fora essa reorganização coletiva, mas pelo menos uma alteração para ter um ar de novidade, para ter um gás um pouco mais novo, e de fato o Rony era opção ali para isso que o Abel queria, né? Para ter mais um jogador se aproximando do Flaco, para de fato criar volume e pressionar o adversário. E, Léo, acho que mais um aspecto que acho que o torcedor do Palmeiras não quer ouvir ainda muito falar disso, mas que é uma realidade, que é um ataque sem o Endrick. Então, a gente viu o Abel indo com três atacantes. É essa a tendência daqui para frente? Esse é um desafio que o Abel vai ter não só para os próximos jogos, né? Já que o Endrick vai precisar fazer um tratamento, mas vai ser o maior desafio do Palmeiras para o segundo semestre, né? Não é fácil você perder o melhor jogador ali do seu ataque, o melhor jogador do time. Vai ser algo que o Abel vai ter que superar, venha contratação ou não. E é muito importante a gente pontuar aqui que, individualmente,
você não vai conseguir substituir o Endrick, né? Não tem jogador que entre no lugar do Endrick que consiga substituir a altura o cara, porque realmente ele é total fora da curva. O que o Abel pode fazer é tentar minimizar essa perda coletivamente e com algumas individualidades se destacando. Então, quando a gente pensa na maneira com que o Palmeiras ataca hoje, que é um posicionamento que dificilmente vai mudar e que independe de usar 3 zagueiros, de usar 2 zagueiros, né? O Endrick, ele hoje é esse segundo atacante que cai mais ali pela direita, né? Um meio atacante pela direita. Eu imagino que depois do jogo de ontem a maioria já está pensando no Estevão, né? Como esse substituto imediato, e de fato é o próximo garoto que tende a despontar nesse Palmeiras. Taticamente, ele foi testado mais aberto do que por dentro, pode ser testado por dentro também, pode funcionar. Tecnicamente, com certeza, é um craque, né? Não tem dúvidas em relação a isso, mas o Abel ele sempre fala desses 4 pontos, né? O técnico, o tático, o físico e o mental. Fisicamente, ele claro que não tá no nível do Endrick, né, de pronto para disputar com profissionais ali 90 minutos, né, quarta e domingo, ele vai ter que desenvolver isso, e mentalmente é complicado a gente colocar no garoto a responsabilidade de ser o substituto do Endrick, né, pode vir a ser, pode, né, despontar de fato e virar titular, mas é complicado colocar essa responsabilidade dele. Acho que o Abel vai ter que pensar em mais de uma alternativa aí, não só os 3 atacantes, como algumas outras opções para tentar suprir essa saída. E quais seriam essas opções aí? Olha, eu acho que a primeira coisa que o Abel pode pensar é voltar o Veiga para a posição que ele rendeu melhor no Palmeiras, que é justamente mais ou menos na faixa onde o Endrick vinha jogando, que é esse meio atacante pela direita. Eu acho que isso já pode ajudar. A gente viu no jogo contra o Liverpool a diferença que fez o Veiga participar mais do jogo, né? Foram, 3 assistências num jogo que não foi um dos melhores do Veiga pelo Palmeiras. Então ele ainda é muito decisivo. Eu acho que ele voltar para essa faixa de campo já pode ajudar a minimizar um pouco essa perda. E aí você tem algumas opções que podem entrar ali para compor esse ataque. O próprio Rony, como entrou contra o Liverpool, pode ser aí formando mais uma dupla de ataque com o Flaco Lopes, um jogador de uma característica diferente. Você tem o próprio Luiz Guilherme, que jogou exatamente nessa função contra o São Lourenço, no empate lá na Argentina, pode ser uma outra alternativa. Você tem o Rômulo, que foi contratado agora, que jogou exatamente nessa função pelo Novo Horizontino, esse meio atacante, meio pela esquerda, pode ser uma outra possibilidade. Isso mais de imediato. Quando a gente pensa para o segundo semestre também, a gente não pode descartar Dudu e Bruno Rodrigues voltando de lesão, né? Eu acho que podem ser grandes notícias aí para o Palmeiras, dependendo da parte física, né? De como eles voltarem. O Dudu é um craque, pode fazer essa função muito bem, e o Bruno Rodrigues fez isso também no Cruzeiro, né? Ser um ponta que fecha um pouco mais, que pode jogar mais centralizado. Então, são algumas alternativas, fora o Lázaro também, né, que o Abel já testou ali. Então, acho que alternativas não faltam para o Abel, o difícil mesmo vai ser testar no meio de tantas competições e de tantos jogos que o Palmeiras vai precisar vencer e encontrar rápido a melhor alternativa e a melhor saída para suprir a saída do Endrick. E também aguentar a torcida querendo ver o Endrick até o final, né? Até o último, vamos por assim, até o último dia do contrato dele. Com certeza. E também o Abel veio também com mudança de meio de campo, né, para essa temporada, né? Um desfalque, né, no jogo do Liverpool foi o Zé Rafael, mas o Zé Rafael foi de volante para um meio camisa 10, meio camisa 8. É isso que aconteceu? O Zé Rafael talvez seja o jogador que mais teve que se adaptar e mais vezes teve que se adaptar desde que o Abel chegou, né? Com quantas funções ele já não foi usado, mesmo antes do Abel ele já foi meia no Palmeiras, já foi ponta, aí ele vira um segundo volante antes já com o Luxemburgo. No ano passado ele tem que virar um camisa 5, né? Porque o Palmeiras perde o Danilo, não repõe, ele tem que virar um primeiro volante ali, jogando ao lado do Menino, depois ao lado do Richard Rios. Quando a gente vê o mapa de calor dele no Paulistão passado, né, no Paulistão de 2023, a gente vê justamente o Zé Rafael preenchendo muito o meio de campo e sem tanta liberdade para chegar na frente, né? Quando a gente vem para 2024, o Palmeiras contrata o Aníbal Moreno, que é uma das grandes contratações do futebol brasileiro para esse ano. Foi um cara que realmente caiu como uma luva nesse time, que é um camisa 5 de fato, né, que faz melhor essa função, e agora o Zé Rafael finalmente pode voltar a jogar
onde ele jogou melhor no Palmeiras, e quando a gente vê o mapa de calor dele no Paulistão de 2024, a gente já vê ele chegando mais na área, pisando para finalizar, né, muito por essa faixa esquerda, né, do meio campo, já que o Aníbal tende a vir um pouco mais pela direita. Então, na minha visão, essa é a função ideal para o Zé Rafael, e essa ainda é a dupla de volantes titular do Palmeiras. Eu acho que não é o melhor início de temporada do Zé Rafael pelo Palmeiras, acho que ainda não. O Richard Rios, ele tem entrado bem, ele pede passagem, convocado direto para a seleção colombiana, então eu acho que é uma disputa muito boa, disputa sadia ali entre os dois, mas eu ainda investiria nessa dupla, porque eu acho que é a melhor função para o Aníbal e a melhor função para o Zé, de fato, ser um cara que tem um pouco mais de liberdade para chegar na frente. E aí, pensando em tudo que você me falou, a maior dor de cabeça do Abel hoje é escalar o meio-campo ou escalar o ataque sem o Endrick? Ah, eu acho que o ataque sim, o Hendrick. Acho que não tem muita dúvida, porque o meio-campo a gente até pode ter algumas questões de, pô, o Zé Rafael não tá na melhor fase de todas, o Richard Rios tá pedindo passagem, o próprio Veiga, apesar das 3 assistências, ele não vinha de uma boa sequência, né? Muita gente pedia ele no banco, então você até tem dúvidas ali, mas eu acho que o ataque é de fato o maior problema para o Abel, problema, né, entre aspas, porque ele tem muitas alternativas. Mas eu acho que o único titular absoluto do ataque do Palmeiras vai ser o Flaco Lopes. Ele vai precisar encontrar quais vão ser esses outros 2 jogadores que vão compor esse ataque. Se vai ser Estevão, Luiz Guilherme, Rômulo, Lázaro, enfim. Né, depois da saída do Endrick, ele vai ter que realmente encontrar ali, ou quem sabe, um outro jogador que chegue para suprir essa ausência, mas eu acho que essa vai ser a maior dor de cabeça do Abel. Como a gente falou, né? Alternativa não falta, mas trocar o pneu do carro com o carro andando nunca é fácil, né? E Léo, vou agradecer pela sua participação aqui com a gente, mas antes eu quero um palpite. Eu quero que você me conte o que o Abel Ferreira vai aprontar domingo. Domingo contra o Vitória? Ah, Exatamente. eu acho que ele vai com força máxima. Eu acho que todo mundo que ele conseguir colocar, eu acho que ele vai colocar. E eu acho que tende a ser um time parecido com o que jogou contra o Santos. Eu apostaria mais nisso. Eu acho que ele não vai repetir a formação com os garotos, né? Quarta aí, domingo já. Então eu apostaria em algo parecido com o que foi contra o Santos, com o Lázaro titular pela esquerda, talvez, com o Zé Rafael voltando ao time, né? Com o Veiga sendo meio, o Flaco sendo centroavante, talvez o Mike voltando para a lateral direita, né? Ele que foi reserva contra o Liverpool. E aí só ver quem é que vai completar esse ataque se o Endrick não jogar, né? Vamos ver se ele vai de fato finalmente começar esse tratamento que deixaria ele de fora por 2 semanas, e aí vamos ver se ele não jogar, se joga o Luiz Guilherme, se joga o próprio Rony, é uma alternativa também, mas eu acho que ele vai com um time bem parecido com o que jogou a final contra o Santos no último domingo. Beleza. Domingo a gente descobre como que o Abel Ferreira montou essa equipe. Léo, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, Carol. Até a próxima. Qual?